Boa noite, saudações todas e todos, né? Saudações ao professor Vladimir Safatli, né? Para mais uma aqui, né? Conversação neste canal do Instituto Gregório, né? Barenblitz, e faremos, né? Em três aqui, né? Gregório Kasi, Vladimir, né? Safatli. Safatli, sua transmissão, não sei se está um pouco em uma desconexão aí, né? Vendo que aqui, né, as desconexões elas sempre estão presentes nessas conversações. Então, saudações, eu vou já passar aqui, né, a palavra para o Gregório Kasi disparar, né, esse início dessa conversação, né, dessa conversa aqui. Então, saúde a todas e todos e todes que entram aqui neste canal. Bom, boa noite a todos, todas, todes. Boa noite, Vladimir, Marcelo. Bom, estamos mais tremendamente alegres, né, com a presença do Safatli, né? Eu só queria dar uma breve apresentação, né, se me permite, Vladimir, né? Eu achei interessantíssimo, né, que o Vladimir nasce, né, em 1973 em Chile, e pouco tempo depois houve um golpe de Estado, né, o golpe de Estado que derruba, né, o glorioso Salvador Allende, né? Eu acho que isso seria como um início de vida que, pelo menos a mim, não mecanicamente, mas me explica justamente um regime de afeições, né? E com uma inquietação inicial de vida, que parece que o Vladimir foi reventando lá de uma forma tremendamente intensa, né? Produtiva ao longo da vida e que se atualiza em outros platós, vamos colocar assim, nos últimos tempos, né? Onde representa a encarnação, como decíamos, da alegria do necessário. Eu só queria dar um marco, além de autor de mais de 20 livros, considerando também os publicados em outras línguas, além desse campo de produção intelectual e prática, né? Quer dizer, não me parece que para Vladimir seja possível a manutenção, né, dessa asepsia e neutralidade intelectual, porque sempre está atuando, né, com seu corpo como dispositivo. Eu, todos estes dias, né, que sempre foi uma referência para mim no campo do debate intelectual, estava aí muito em contato com o livro Circuito dos Afetos, né? Eu acho um livro fundamental, fundamental para estes momentos e para não viver uma vida não é fascista, e sim uma vida não fascista, né? Aí, além de um dispositivo coletivo, né, me lembrava muito Nietzsche, né, um banquete, né, de autores que vai de Hobbes, né, de Hobbes se desloca para Rousseau, de Rousseau para Freud, Freud de Deleuze y Guattari, Spinoza, né, e propõe aí de uma forma contundente como um campo de migração, né, do afeto político preponderante ou hegemônico, que é o medo, como forma de ir compondo um corpo dócil, disciplinado, né, reprodutor, inclusive reprodutor daquilo que nos espanta, como decía Spinoza, como si fóssemos, né, de certa forma reprodutores de nossa própria escravidão, né? Uma das proposições dele está claríssimo. E aí o Vladimir se encontra, né? O que é uma representação, o que é uma encarnação, não é? E como fazer uma migração do medo ao desamparo, né? E a partir daí começa uma construção fantástica, contundente, né? Justamente para ir raspando, em termos de Deleuze e Guattari, demolindo circuitos, né, que nos docilizam e nos tornam obedientes, inclusive àquilo que nos extermina, né? Sendo, digamos, parafraseador, né, do Rambo, mas também dos Zumbidos Palmares, né? Onde Rambo decía o tempo dos assassinos, né? Mas também é o tempo de produção de vida, é o tempo de produção de insurgência, de rebeldia e processos de transformação e encontrar esse ponto de não retorno, de não repetição, como falava Kafka, que também é trabalhado pelo Vladimir, né? Então, Vladimir, como está a vida, né? Como você sente, né, os distintos cenários, territórios de produção de vida não fascista, não colonial, não repressiva. E é interessante como você até faz uma reivindicação de paixões a secas, dialogando com Spinoza, mas que tira essa dicotomia de paixões ativas
né, e tristes, né, ou, desculpa, passivas, e em termos do Nietzsche, né, reativas e ativas, ou paixões alegres e paixões tristes, se propõe, não é, uma ética revolucionária das paixões. Como estaria isso? Que agenciamentos? Que praxis? Que possibilidades, Vladimir? Então, primeiro eu queria agradecer muito esse convite de estar aqui com vocês, falando sobre essas questões, ainda por cima nesse dia, né? É, 1º de outubro de 2022, seja nos preâmbulos aí de uma eleição bastante importante para o Brasil. Não é só mais uma eleição, é realmente um momento decisivo da nossa história, eu acredito nisso. E também fico feliz de estar trazendo esse tipo de discussão, né? Queria primeiro pedir desculpas, porque eu estou meio gripado, então não sei até onde eu vou conseguir chegar. Vou me esforçar ao máximo, mas se eu sentir que não dá, eu vou levantar a mão, vou pedir, né, para a gente poder, talvez, encurtar um pouco. Inicialmente, eu queria dizer o seguinte, acho que a gente tem um conceito, tem pelo menos 2 conceitos, tem 2 formas de abordar o problema fascismo, né? Porque eu acho que é um problema central para as sociedades contemporâneas, se mostrou central e bastante irredutível, né? Nós temos uma visão histórica do fascismo, né? Essa que vai insistir que o fascismo está muito vinculado a um certo contexto sócio-histórico, próprio aos anos 30 na Europa, certo? Com questões vinculadas às crises econômicas, à ascensão de modelos de resistência contra uma ascensão comunista em marcha, certo? E que, de uma forma ou de outra, é um termo que deveria ser deixado para aquele momento. Acho que ele tá fora do ar, né? Sim, né, mas eu estou te escutando, né? Aqui as conexões, elas vão... Tá, perfeito. Eu só não sabia se estava funcionando bem ou não. Então tá, qualquer coisa, se tiver algum problema, então você me avisa também. Tá. Então, ou seja, tem essa visão histórica do fascismo, né? E eu diria que tem uma visão estrutural do fascismo. E essa visão estrutural que me parece a mais adequada, né? Essa visão estrutural vai insistir que o fascismo não é só um evento histórico ligado a um certo contexto, vinculado à degradação, digamos, das possibilidades das sociedades liberais dos anos 30, né? Mas ele é, na verdade, um traço estrutural resultante dos nossos modos de socialização e individuação, ou seja, é uma potencialidade própria a sociedades como as nossas. Isso significa que ele pode voltar em várias circunstâncias, né? E claro que ele nunca volta da mesma maneira, né? Claro que, mas isso também é algo trivial falar isso, né? Porque não tem nada que volte exatamente da mesma maneira. Certo? Nós temos períodos republicanos no interior da história ocidental, certo? E nenhum desses períodos são exatamente idênticos uns aos outros, e a gente pode ficar falando de república da mesma forma. Então, acho que fascismo vale da mesma forma. E eu acho muito interessante o fato de que tem essa potencialidade imanente ao fascismo no interior das nossas sociedades foi muito rapidamente colocada em articulação com certos, não só traços da personalidade, mas certas disposições psicológicas. A ideia de uma psicologia do fascismo, de uma análise psicológica do fascismo, é algo que nos acompanha desde os anos 30. Né? Está lá com Reich, né, com sua psicologia do fascismo, está no interior de toda a escola de Frankfurt, né, desde os seus primeiros estudos sobre autoridade, certo? Até as discussões posteriores do grupo de Berkeley e do Adorno sobre personalidade autoritária. Certo? Vai aparecer nos anos 70, através das discussões do Deleuze e Guattari, certo? Das ideias do microfascismo. Então, eu diria, há uma grande tradição. Essa tradição, ela simplesmente demonstra que, se de fato esse era um problema que para várias gerações era um problema absolutamente relevante, é porque talvez de fato o problema exista para todas essas gerações. Ou seja, ele está lá presente, ele esteve presente nos anos 30, ele esteve presente nos anos 50, ele esteve presente nos anos 70, e ele está presente atualmente, me parece de uma maneira bastante explícita e evidente, né? E o que a gente pode dizer sobre isso, né? Eu diria o seguinte, me parece que essa dinâmica fascista ela exige uma dupla conjunção, né? Eu diria uma desarticulação macroestrutural das nossas formas de vida e uma desarticulação microestrutural. Essas duas elas precisam andar conjuntamente, né? Veja, macroestrutural em que sentido? A gente sabe muito bem como as promessas das sociedades liberais, certo? Elas podem, as promessas de proteção e segurança, assim,
elas podem entrar em colapso, ou seja, você pode ter estruturas que não são mais capazes de responder a promessas de proteção e segurança, né? E é claro, essa decomposição macroestrutural, ela nos é muito constituinte atualmente, ela nos é presente. A gente não está mais num capitalismo, por exemplo, que seja articulado a partir das promessas do Estado do Bem-Estar Social. Ou seja, eu não digo que o Estado do Bem-Estar Social realizou aquilo que ele prometeu, mas eu digo que, de toda forma, ele consegue mobilizar a sociedade à procura, a um certo direcionamento dos seus esforços para certas ampliações institucionais de direitos, né? Exigências de justiça distributiva, né? Que poderiam, à sua maneira, criar uma sociedade que conseguisse responder por questões de proteção e segurança. Hoje isso não existe, esse horizonte não está posto no capitalismo. Então o que acontece? Você tem uma tendência, e as populações entendem isso de uma maneira muito forte, tendência a sentir que elas estão completamente desprotegidas, né? O caso da pandemia foi muito evidente, por exemplo, em um país como o Brasil, que é um laboratório mundial de um neoliberalismo autoritário de traços fascistas, né? A gente viu muito claramente como o discurso fundamental era: não há macroestruturas de proteção, né? Então não há nada nesse sentido. O máximo que se possa fazer é transferir renda, como foi feito, que no caso brasileiro, para que cada um cuide de si, né? E não espere, não exija uma pressão, uma macroestrutura, que seja o Estado ou não, para que ele consiga dar uma resposta global de proteção às populações, né? Só que, eu diria, essa macro decomposição, e no caso do fascismo histórico, ela acontece com a crise de 29, a gente sabe que é o que potencializa radicalmente, né? Principalmente na Alemanha, né? A constituição de coeficientes eleitorais, no caso do nazismo, né? Mas ela tem que trazer junto do seu bojo decomposições microestruturais, né? Ou seja, no interior das nossas formas de vida. Vejam só um tópico que me parece importante. A discussão sobre o fim do patriarcado, sobre o colapso da autoridade paterna, é uma discussão que tem pelo menos 100 anos entre nós, né? Ela está lá nos anos 30 de maneira muito... A discussão sobre a família autoritária, o colapso da família autoritária, isso está lá nos textos do Horkheimer, sobre a autoridade de família, está nas discussões do Reich, está de maneira muito clara, certo? Ou seja, o que significa esse colapso? Significa que as identidades, elas vão ter características cada vez mais defensivas. Defensivas por quê? Porque elas não são capazes mais de estabelecer nenhum tipo de mediação com alteridades, porque elas estão muito frágeis. E com esse colapso da ordem paterna, então você tem uma tendência a consolidar, se a gente utilizar termos psicanalíticos, identificações narcísicas. É um tópico clássico do Lacan de 1938. Você pega o texto sobre os complexos familiares, a discussão é mais ou menos essa. Eu insisti uma leitura uma vez, falar, esse texto é uma reflexão sobre a ascensão do fascismo. As consequências da ascensão do fascismo, não só as consequências, mas as condições para essa ascensão, né? E uma delas é exatamente essa decomposição da autoridade paterna, ou seja, o colapso do patriarcado. É claro que não se trata simplesmente de falar, não, mas então vamos reforçar o patriarcado, mas trata de dizer, quando o colapso acontece, você tem reações que são dinâmicas reativas mesmo. Uma das dinâmicas reativas é essa consolidação de um tipo de quadro extremamente defensivo das identidades, né, que faz com que toda alteridade seja expulsa, ou seja vista como um elemento absolutamente impossível de se relacionar, por um lado, e por outro você consolida um tipo de relação, eu diria, à sexualidade, uma relação à corporeidade, uma relação a todos esses elementos que no interior da vida trazem exatamente aquilo que a gente poderia chamar dos fluxos de transformação, né? Quer dizer, a sexualidade é sempre um estar fora de si, no sentido mais forte do termo. É um decompor assim, decompor os gêneros, algo que a gente é um tópico já mais ou menos clássico. Então, que não é por acaso, nem por manobra diversionista, que exatamente nesses momentos, certo, você vê esses dois elementos entrarem em articulação. Quer dizer, uma reação macroestrutural, então você cria um estado paranoico de defesa, né, um corpo social paranoico, tendo como a imunização, a defesa,
certo? A fronteira, a proteção com os seus elementos centrais, e você tem decomposições microestruturais. Então você tem um discurso cada vez mais brutalizado de recusa a toda a possibilidade, certo, de transformação na esfera da sexualidade, na esfera das relações corporais, das relações afetivas, certo? E tudo aquilo que de uma maneira ou de outra compõe todo um tecido da vida social, um tecido relacional e afetivo na vida social. Certo? Então a gente eu lembraria a vocês como, por exemplo, quando o nazismo ele acede no começo dos anos 30, tem dois tópicos fundamentais de propaganda. Um é o bolchevismo cultural, que é um pouco a ideia de que as elites culturais, essa ideia também está totalmente presente hoje, né? As elites culturais cosmopolitas, certo? Elas são elites que se beneficiam dos processos de vinculação ao Estado, certo? E elas são completamente insensíveis às necessidades elementares e fundamentais das populações, né? Então, por isso, a luta se torna uma luta contra as elites, mas não contra a elite financeira, certo? Mas contra as elites culturais, né? Então você tem esse tópico do bolchevismo cultural e você tem outro tópico que é do bolchevismo sexual, e esse ainda vai chegar, né? Rapidamente, né? Que era um pouco o que a gente vê, o Reich trabalha isso muito bem, ele traz uma série de documentos, de propaganda da época, mostrando, olha, tá vendo como tópicos de que o bolchevismo destrói a família, ela é reincidente a todo momento, né? E diga-se de passagem, eu diria, eles tinham razão mesmo. Os bolchevistas queriam acabar com a família. Esse é o nosso projeto. Não sei quem achou que era uma coisa diferente. Uma certa ideia de família, né, vinculada a essa naturalização de certos lugares, que na verdade a naturalização de uma hierarquia sempre foi um tópico efetivo de crítica dos movimentos revolucionários desde o século XIX, né, no sentido mais forte, aqueles que pautam suas ações pela igualdade radical. Basta ver o lugar das mulheres na Comuna de Paris, basta ver os 5 primeiros anos da Revolução Soviética e tudo que foi mudado do ponto de vista jurídico, institucional, a respeito à condição feminina, certo? Então, ou seja, uma revolução como quando ocorre, ela tira os corpos dos lugares. Isso é absolutamente compreensível. Só que o que é interessante é se perguntar o que isso tem a ver com a gente hoje, né? Por que essa discussão ela chegou até nós hoje com força? Porque a gente faz associações indevidas, porque a gente está tratando de forma metafórica essa discussão sobre o fascismo, ou porque a gente está percebendo que tem, de fato, um retorno estrutural, né? Você tem problemas estruturalmente semelhantes, você vai ter também respostas possíveis estruturalmente semelhantes, por mais que elas sejam diferentes nos seus contextos, nas suas implicações e coisas dessa natureza. Embora, só ainda fazendo um parênteses, no caso brasileiro, é sempre bom lembrar que essa diferença ela tende a ser menor. Ela tende a ser menor porque existe, de fato, uma história do fascismo brasileiro, concreta, histórica. Entendeu? Quer dizer, o Brasil é, junto à África do Sul, os 2 países que tiveram os maiores partidos fascistas fora da Europa, no mundo. A Ação Integralista Nacional tinha 1.200.000 membros. Sabe o que é isso? 1.200.000 membros nos anos 30? Então, o tamanho que é isso, né? A força que isso implicava. Quer dizer, e como isso vai marcar brutalmente a sociedade brasileira, a ponto de a gente ter hoje um presidente que termina seus discursos usando o lema integralista. E ninguém se espanta. Você não aponta, fala, olha, está aqui a prova maior, o sintoma maior de que você tem articulações profundas. Você tem um dos nomes principais desse consórcio bolsonarista, que é a senhora Damares, acabou de fazer uma declaração dizendo suas simpatias pelo integralismo, né? Deus, pátria, família. Então, eu diria, isso simplesmente mostra que existe efetivamente um eixo fascista dentro da história brasileira, vinculado à maneira, entre outras coisas, com que a violência colonial se integra no interior da sociedade brasileira. Bem, pegando um outro tópico, os clássicos, já nos anos 30 se falava-se muito nisso, as tecnologias de segregação que tinham sido desenvolvidas nas colônias, elas foram aplicadas para a própria Europa, né? Então, essa era uma discussão que se colocava à época. As pessoas falavam, mas vocês estão aplicando para a gente as mesmas normas, instituições, as mesmas segregações que foram feitas, né, para os campos de concentração, antes deles terem realidade na Alemanha, eles foram aplicados na Guerra dos Boers, lá na África do Sul, pelos ingleses contra os africanos, né? Então, eu diria, dito isso, é muito evidente que o uso que nós fazemos do fascismo atualmente não é um uso retórico, não é um uso metafórico.
Ele é um uso que tenta indicar que nós estamos num momento histórico de duas crises fundamentais. Você tem uma crise estrutural do capitalismo, né? E é claro, isso, já que a gente está na América Latina, a gente sabe muito bem, o liberalismo latino-americano, quando entra em colapso, o freio de mão que ele puxa é o fascismo, né? É um pouco, eu diria, chama complexo de Vargas Llosa. Eu queria ainda escrever um texto sobre isso. Porque, assim, você pode se colocar como um liberal, sabe, cosmopolita, ganha prêmio, sabe escrever livro, gosta de literatura, mas na hora mesmo de defender, né, seus interesses, se você é obrigado a chamar filho do ditador, você não só chama, como você ainda justifica. Você ainda fala que não tem outra alternativa, que é isso aí, e ainda passa incólume, né? Então, como você tem essa caracterização, eu diria o seguinte: a gente está dentro de uma crise estrutural do capitalismo. Eu utilizaria um tópico que foi colocado por um sociólogo alemão, em circulação por um sociólogo alemão, Wolfgang Streeck, que dizia, olha, você tem um esgotamento, um triplo esgotamento. Você tem um autoendividamento, você tem aumento profundo das desigualdades, alto endividamento, alta concentração e incapacidade de organização de macroestruturas de proteção, né? Isso mostra um sistema que está em situação falimentar, né? Agora, quando acontece algo dessa natureza, a tendência é o quê? É você fazer com que a sociedade ela entre em decomposição. Ela entra em decomposição porque ela não tem mais um horizonte comum a se sustentar. Você parou de prometer solidariedade dentro da sociedade, que é o único elemento que consegue colocar o corpo social em sustentação. Então, quando você para de fazer isso, o que você faz? Você tem que lidar com uma potência de desintegração da vida social, né? E, é claro, aí vem o fascismo, ele dá uma forma a outra, ele desloca essa potência de desintegração. Ele encarna, faz ela ser encarnada, ele encarna na imigração, ele encarna nos inimigos da pátria, ele encarna no comunismo, ele encarna no esquerdismo, sabe? Ele acha uma encarnação, né? Por isso que a sociedade ela não consegue se consolidar, porque tem os comunistas ou qualquer coisa parecida, ou tem os imigrantes, por aí vai. Agora, só que você tem também, nesse momento, uma decomposição microestrutural, isso é muito claro, né? Você tem uma modificação bastante sintomática, tensa, difícil, dramática, eu diria, certo? Dos lugares dos corpos, né? Isso com tudo aquilo que isso traz, né? Com toda a tensão que isso traz, né? E, é claro, dentro desse horizonte, eu insistiria, o fascismo aparece como uma resposta. Só para finalizar, aproveitando um pouco o que foi colocado também antes, quando eu escrevi esse livro, O Circuito dos Afetos, né, foi mais ou menos em 2015, 2016, né, era um pouco percebendo alguma coisa que iria acontecer entre nós, né? Esse tipo de dinâmica afetiva marcado pelo medo, né, que é um elemento constituinte, né, das formas de coesão social do fascismo. Quer dizer, daí porque o maior teórico do nazismo é um grande leitor do Hobbes, é o mínimo que se possa dizer, leitura que o Carl Schmitt faz do Hobbes, está longe de ser uma leitura delirante, né? Ela acha coisas importantes, quer dizer, porque ele vai insistir. Ele é o teórico que compreende, afinal de contas, como não só o medo é o elemento fundamental da racionalidade social, mas ele é o que dá coesão para a sociedade. Claro, dentro de uma dinâmica onde a sociedade vai ter que ser sustentada na figura de um poder soberano que é exterior ao corpo social, que tem aquele paradoxo, né, da soberania, que está ao mesmo tempo dentro e fora da lei, né? Só que eu havia apostado na época, eu havia trazido Spinoza para dizer, olha, uma política baseada no medo, ela não pode ser contraposta a uma política baseada na esperança. Ela não consegue, né? Ela não tem força para tanto, porque você tem dois tipos de afetos, que são afetos de construção de horizontes de expectativa, né? Mas essa construção de horizontes de expectativa, ela retira a possibilidade, a potencialidade mesma de um tipo de articulação mais complexa com o presente, eu diria, né? Então, daí essa ideia de insistir, olha, o que consegue paralisar o medo é o desamparo. E eu sei que isso podia parecer contraintuitivo, e para uns até hoje isso parece contraintuitivo, um pouco desprovido de sentido. Mas eu acho que o tempo só mostrou como isso era verdade, né? Depois disso, além da atividade acadêmica, eu também
inventei de ter atividades políticas mais concretas, né? E para mim, bem, aí fazendo um parênteses, para mim isso ficou muito claro, absolutamente claro, né? Porque o que significa desamparo nesse horizonte? Significa, acho que, três coisas. A primeira delas é que uma política efetivamente emancipatória, ela não se organiza a partir da expectativa de constituição de figuras que sejam capazes de amparar a sociedade, né? De ter uma espécie de resposta à vida social, mas era na transferência de poder, simplesmente, né? Então, se você passa o poder para uma pessoa que vai ter, que vai, de sua maneira, fantasmaticamente, se consolidar sob a figura daquele que é capaz de amparar a sociedade, uma sociedade que está em franco processo digamos assim, de conflito, de antagonismo interno. Primeiro, essa coisa. Segunda coisa, eu diria que o desamparo, ele também significa você abrir mão de todo o vínculo às instituições que dão lugar para os sujeitos, né? Porque a ideia do desamparo, que vem da ideia freudiana da Hilflosigkeit, né? Da perda de possibilidade de ajuda, tem também isso, quer dizer, uma afirmação da sua desinstitucionalidade, da sua falta de vínculo institucional, o que abre uma potência. Se ela se vincula, porque os afetos eles se intervêm, né? Isso é muito interessante. Quer dizer, que é o que o Spinoza entendeu. Falou, não tem nenhum afeto paralisado, o afeto ele passa em outra coisa, né? Então o afeto do medo passa na esperança, o afeto da esperança passa no medo. Ok, o afeto do desamparo passa na coragem. Né? E a coragem passa no desamparo. Só que essa passagem medo e esperança ela é paralisante. Essa passagem de desespero, coragem, não. Né? E por que o desamparo tem a ver pode passar da coragem? Eu diria porque essa falta de vínculo com figuras fantasmáticas de autoridade ou com instituições de determinações claras e fixas de lugares, certo? Abre a possibilidade do tempo presente se articular com várias outras dimensões recalcadas dos tempos passados. E é essa articulação que faz com que os sujeitos eles não se sintam mais isolados, porque eles se sentem portadores de várias lutas, mesmo que as foram lutas perdidas, né? Mas a função das lutas como dizia o Walter Benjamin, é eliminar as perdas, né? É fazer com que essas perdas não se repitam mais. Né? Eu diria, isso permite a constituição de um outro tipo de disposição para a ação, eu diria, né? Que acho que do ponto de vista político é absolutamente importante. Vladimir, interessantíssimo tudo que está colocando, mas aí nessa correlação, não, entre havia, não sei se você chegou a conhecer o Carlos Villamor, um grande companheiro que atuou, né, no campo da filosofia, esteve no congresso do IRAPSI de 78, com Deleuze, Guattari, Barenbrich, né, todos os colegas revolucionários que estiveram nesse evento. Ele propunha também, mas no marco de recompreensão, digamos, de como compor, não é, uma sociedade, vamos dizer assim, amplamente democrática após o terrorismo de Estado na Argentina, né? Mas quando você fala Desculpa, de qual o nome dele? Desculpa, eu queria anotar aqui. Carlos Villamor. Depois eu falo com a Olivia e le mando textos que eu publicava para ele lá na década de 90, né? Onde também correlaciona, né? A angústia, né, vinculada à dimensão do cinismo, mas também a angústia e a coragem, né? Ele não chegava nesse estatuto fundacional do desamparo, né, onde você migrou até aí, né? Ele falava como migrar da angústia, né, para a dimensão da coragem revolucionária, né? En un momento complexo que era a queda do muro de Berlim, que se estaba reconfigurando toda a América Latina, e uma sobrecomposição, uma descodificação, uma sobrecodificação hegemônica na intensificação do neoliberalismo, né? Então, nós pensávamos naquela época e continuamos, né? De como o neoliberalismo também se apresenta com uma outra forma, né? Com outras modulações, outras vetorizações de imposição do terror, né? O neoliberalismo, como herdeiro dos terrorismos de Estado, estão negados, né? Estão eligidos, estão desmentidos, não só na pós-verdade, senão na desmentida e recusa canalha daqueles que supõem, como diz Agnes Heller, que podem andar fabricando história, né? Não só na pós-verdade, no esvaziamento, né, do sujeito e
encerra um corpo cheio de espanto, mas ao mesmo tempo de cumplicidade, não é? Com uma história que nega os extermínios, né? Então, dito isto, e você acha, Vladimir, que haveria, não é, além de todo este movimento, de ir compondo uma resistência no campo político? Você também trabalha e é músico, né? A dimensão estética, né? E está também o povo da cultura, fazendo um grande trabalho em São Paulo. Você acha de que, de fato, né, se diz, olha, as paixões alegres, você também colocou, acho que é contundente. Você diz, olha, tem um estatuto de verdade aqui colocado no circuito dos afetos, mas uma outra afirmação forte. As paixões alegres não se mostraram ao longo da história, né? Estamos falando da desmentida e a recusa do extermínio massivo. Isso, de fato, está vendo, e novas formas de composição desse extermínio, né? Permanentemente, né? E, para onde você acha que haveria possibilidade de um marco de elaboração coletiva, né, da história? Isso também tem a ver com Villamor e Rosichner, né? Que composições, né? Antes era a Frente de Organização de Massas, né? Era por aí onde tentávamos compor dispositivos de elaboração coletiva, de ação, como você coloca, não é? Coletiva de transformação. Mas por onde passaria hoje esta migração do espanto, do terror, da reprodução daquilo que extermina, herdeiro do terrorismo de Estado, que ainda produz seus efeitos e explica muitos fenômenos do que você está problematizando aqui entre nós, né? Por onde passaria hoje para você a possibilidade de ir agenciando corpos potentes, mesmo assumindo a tristeza como potência, a tristeza e a angústia, né? Como potência de ação revolucionária? Então, eu diria o seguinte, foi bom você lembrar dessa articulação, meu bem, importante entre neoliberalismo e violência, né, porque o neoliberalismo, ele nasce a partir de um ato violento, né? O primeiro país que é submetido a neoliberalismo como gestão de Estado é o Chile do Pinochet, né? Então ele nasce associado ao terror, né? Porque o elemento fundamental era, bem, como um regime que é feito em nome da liberdade pode se associar ao terror? Né? Talvez essa seja a questão. Né? A questão toda ela pode ser respondida se a gente perguntar que tipo de liberdade a gente está falando. Né? É claro, como se trata, no caso do neoliberalismo, como a liberdade de empreender, né, a liberdade de agir economicamente a partir de certas condições, então é necessário que tudo aquilo que, de uma certa forma, coloque em questão essa liberdade, seja expulso da sociedade. Então você tem um exercício do Estado em despolitizar radicalmente a sociedade, calando todos os setores que se confrontam com esta ideia de liberdade, né? Então, é claro, para isso você precisa de um Estado policial, duro e forte. Você precisa de algo como o regime Pinochet. E aí tem um outro elemento também, porque eu diria, o neoliberalismo está vinculado também a uma dinâmica de terror, que é mais ou menos o seguinte: a forma com que esta liberdade de empreender, de ser empreendedor, ela é a figura de uma experiência de terror. Por que ela é a figura de uma experiência de terror? Porque ela coloca toda a população em uma espécie de morte econômica que pode ser realizada a qualquer momento, pode acontecer a qualquer momento. Veja, por exemplo, a situação para a qual nós caminhamos. Né? Nós caminhamos para uma generalização da estrutura de capitalismo de plataforma. Esse capitalismo de plataforma significa, entre outras coisas, que você vai colocar as pessoas sob um regime, basta você ver como é que é o Uber hoje, sob um regime vinculado a 12 horas de trabalho por dia, sem 13º, sem férias, sem adicional de férias, sem licença maternidade, sem licença paternidade, sem seguro-desemprego, sem seguro-saúde, ou seja, absolutamente dando às pessoas uma situação de profunda insegurança, profunda instabilidade. Você vai arrebentar psicamente essas pessoas em 2, 3 anos. Ninguém consegue trabalhar dessa forma. Por quê? Porque essas pessoas estão submetidas a um regime de terror. A um efetivo regime de terror. Elas não têm segurança alguma. Se você cai doente e fica uma semana doente, é uma semana que você não trabalha. É uma semana que você não tem dinheiro. Uma semana que você para todos os seus rendimentos. Então você percebe o tipo de situação de extração de mais-valia que significa essa intensificação dos regimes de trabalho próprio ao neoliberalismo? Eu diria, do ponto de vista afetivo, é acostumar as pessoas, certo, a uma forma generalizada de violência, que elas não sabem muito bem de onde vem, porque elas estão diante de um discurso que é um discurso feito em nome da liberdade.
Que é um discurso que, se você tenta se contrapor, você vai ouvir mais ou menos o seguinte: sim, mas você quer, o que você quer? Você quer uma segurança paterna? Né? Você quer lá a proteção do pai Estado, é isso que você quer? Você não consegue assumir inovação, você não consegue assumir risco, você não consegue assumir nenhum tipo de incentivo que seja próprio. Então, é claro, quer dizer, o que significa? Significa que você é um problema. Você é um problema, né? Então, o resultado é uma sociedade como a nossa, onde, por exemplo, no Brasil, você tem 13,5% da população sob depressão. Tem relações profundas, né? Eu insisti muito nisso, a gente fez um livro coletivo chamado Neoliberalismo como Gestor do Sofrimento Psíquico, para insistir, olha, a nova configuração do sofrimento atual tem articulações profundas com o modelo de gestão social que a gente colocou, que a gente impôs, né? Então, eu digo tudo isso para dizer, para chegar na tua pergunta, que era, mas afinal de contas, qual é a forma de organização de luta, de unidade que a gente pode pensar dentro de um horizonte como esse, né? E eu tenderia a dizer o seguinte: de fato, eu acho que essa dinâmica de desamparo, quando ela passa a política, ela admite mais ou menos o seguinte: ela admite que você não tem unidades orgânicas, não há uma unidade orgânica que se constitui, como a classe como o proletariado, tal como ele foi entendido anteriormente. A gente pode ter uma outra leitura, que foi o que eu propus, né? Que é a classe geral dos despossuídos de identidade e dos possuídos de relação aos modos de reprodução material da vida. Pode se dar de vários níveis, em vários níveis, né? Ou seja, mas aí eu sei que é sair da ideia sociológica do proletariado. Então você não vai ter isso, mas você precisa hoje em dia, eu diria, de um tipo de dinâmica que ela é mais ou menos a seguinte: você precisa de estruturas políticas que sejam capazes de operar sobre centralização e que operar sobre multiplicidade, né? E essa dificuldade é que é difícil. Essa dificuldade é difícil, é triste. Essa dificuldade é que deixa a coisa muito mais complicada, né? Porque você tem momentos onde efetivamente você tem que operar sobre centralização, né? E isso para nós é muito complicado, porque a nossa tendência é admitir que o discurso político se fragmentou. Você não tem um discurso que pode ser assumido por todos, né? Até o termo a gente já não sabe mais como usar. Todos. Ou seja, a gente não tem naturalmente um lugar de convergência geral, né? E mais do que isso, muitas vezes a gente tira do horizonte da nossa ação política a necessidade de produzi-lo. Só que, é claro, esse horizonte ele não é estável. Ele é a mesma lógica, eu diria, a mesma lógica das tribos dos povos originários descritas pelo Pierre Classe, né? Lembra o Classe falando? Olha, tem situações, como quando você está em guerra, que você tem que o Estado quase que aparece, porque você unifica o poder. E depois ele some. Então você tem uma dinâmica que, se fosse só de um jeito, você não conseguiria responder aos desafios da preservação da ordem social, né? E acho que isso vale para a nossa forma de organização política. E hoje em dia eu diria que uma das maiores dificuldades que a gente tem é a construção de um discurso coletivo, né? Mas o discurso coletivo, ou seja, um discurso que pode ser assumido por qualquer um. Porque eu acho que, para além da questão de lugares de fala, você tem também a questão de falas sem lugares, que são constituintes da experiência política, né? Falas que elas circulam, né? E quando elas circulam, elas criam redes de solidariedade, e criam uma mutação do corpo social que coloca a potência do corpo social em outra dimensão. Eu, quando você falava esto último, lembrava a crítica clínica, né? O lugar, né, de como produzir uma língua, né, que funcione como um dialeto, né, e que contemple esse caráter multiplicitário, rizomático e, ao mesmo tempo, povoado de singularidades conectivas. Claro que é o grande desafio, mas você sabe, lá no chat apontava necropolítica. Claro, você estava delimitando una uberización de la vida, digamos, formas de ejercicio de la necropolítica. Cuando se hizo ese discurso, ¿no?, unitario en esas categorías, digamos, políticas de contraposición de clases sociales, ¿no?, y de cómo ir compondo, ¿no?, un discurso que prácticas, claro, que representen, por ejemplo, los intereses del proletariado. Se está diciendo eso mudó radicalmente, de facto mudó, y hay una diseminación, parece que, digamos, seletiva, por algo a íntria, transeccionalidade, né? Onde há formas de extermínio singulares, né? E você sabe, Vladimir, porque você trazendo novamente a experiência de Gile
inaugural, né, do neoliberalismo nas nossas terras, né? Eu pensava como os terrorismos de Estado, se sabe, compuseram um discurso, eu fiz esse estudo e eu vivi, né, de desqualificação da luta revolucionária como sendo parte da loucura. E você é uma das pessoas que mais pensa, né, nessa dimensão, inclusive se propõe ações, vamos dizer assim, né, vinculadas a uma saúde mental crítico-inventiva e não, digamos, disciplinar de exclusão e de extermínio. Esse extermínio de negros, negras, a multiplicidade de gênero, é como se conseguissem segmentarizar formas singulares e isso é como se não nos ajudasse, né, a compor, como digo, um discurso de defesa da alteridade, da opalescência, como dizia Gilson Han hoje, né, essa reivindicação tão potente. Né? Mas esse campo, se diz, olha, da produção seria de dialetos, entende? Seria de línguas que não é a língua materna, não? Se falou da queda do patriarcado, mas aí Deleuze coloca, né, de uma forma muito forte, né, desterritorializar-se da língua materna, né? Mas seria o quê? A língua materna recuperada pelo Estado pátria, entende? Mas é um Estado mínimo, entende? Mas que ao mesmo tempo, sendo mínimo, tem o poder de administrar a morte, entende? Como seria possível? Então, acho que tem uma forma de responder essa questão que é mais ou menos da seguinte maneira. A gente, de uma forma indireta. Por exemplo, a gente ouve muito hoje o discurso de que, por exemplo, a esquerda não sabe mais falar com o povo. Uhum. Significa, então, não sabe mais a língua do povo. É mais ou menos isso. Essa que é a questão. Uhum. Né? Uhum. Embora eu sempre insistia, não. Na verdade, o problema é muito pior. Né? O problema não é que ele não sabe falar com o povo, é que ele não sabe o que dizer. É outra coisa. Né? Uhum. Mas, dentro dessa pergunta, tem um pressuposto que sempre eu senti, eu vi com bastante, de forma bastante sintomática. Né? A ideia de que o povo fala uma língua. Uhum. Né? Existe uma língua do povo. Né? Uhum. Então, talvez essa seja uma questão política interessante. De onde veio a ideia de que existe uma língua do povo? Né? E se a gente admitir que, na verdade, não existe uma língua, né? Existe uma multiplicidade de línguas irredutíveis uma em relação às outras. Né? E o que elas precisam não é serem unificadas em uma língua geral, porque quem procura unificar essa multiplicidade de uma língua geral, sabe, isso tem um setor muito claro da política atual, que é a indústria do entretenimento, que tenta se colocar como a verdadeira língua do povo, entendeu? Então, ou seja, o topos clássico da indústria cultural, dos frankfurtianos, tem uma utilidade política importante hoje, que é um pouco falar, que tem, entre outras coisas, dizer, não existe uma língua do povo, só como embuste, só como farsa. Né? Porque o que é próprio ao povo é a sua dispersão fundamental de línguas. Né? E essa dispersão fundamental de línguas, ela precisa de um campo comum, né? Para elas se auto-implicarem, para elas não serem diferentes umas às outras. Né? E o horizonte do campo comum não procura submeter todas as experiências a uma língua comum. Procura, na verdade, criar um sistema de implicação mútua. Né? Esse sistema de implicação mútua vem de onde? Ele vem, entre outras coisas, do fato de que esta multiplicidade, ela não ignora o fato de que, bem, o povo é aquele que está submetido a um processo de espoliação generalizada. Isso é povo. Povo é isso. Né? Essa é a definição fundamental de povo. Eu disse isso, mas bem, o Carl Schmitt também tinha razão quando ele falava, se você quer entender o que é povo, o que é nação, o que é Estado, o que é pátria, começa a se perguntar contra quem esse conceito é criado. Né? Então isso vale para além do horizonte bélico do Schmitt, também vale do campo político, para dizer, bem, povo de fato é algo que é criado contra alguma coisa. Né? Ele é criado contra um processo de empobrecimento generalizado, ou seja, de limitação generalizada da vida, das possibilidades de vida, das potencialidades de vida, porque você não pode ter vida numa situação onde você é subalterno, sabe? Onde você está em dependência, certo? Você não tem as condições mínimas e elementares de afirmar a sua singularidade. Né? Por quê? Porque você está submetido a uma hierarquia, e a pior de todas as hierarquias é a hierarquia que define, afinal de contas, o modelo de circulação dos objetos, o modelo de circulação das riquezas, o modelo de circulação da fruição do usufruto. Né? Então, eu diria, se esse é o caso, então acho assim, o que unifica
campo político, não é uma linguagem só. Não é a existência de uma só linguagem. Como se houvesse uma só linguagem, um só circuito de afetos, um só modo de circulação de afetos. É a disparidade disso que é o elemento fundamental. Só que essa disparidade não nos impede de agir politicamente. Muito pelo contrário. Ela permite, inclusive, a consolidação de um outro tipo de política, que é uma coisa que eu já luto há muito tempo e espero que isso se configure ainda, que é uma política de desidentificação, uma política desidentitária. Entendeu? É uma política mas desidentitária não no sentido de acreditar que existe uma universalidade oposta da qual a gente precisaria se relacionar. Não, que existe um fluxo, que existe uma dinâmica, que é uma dinâmica de desidentidades. E nós nos encontramos aí. Aí é o ponto onde a gente se encontra. Né? Cada um é impulsionado por isso. Por este não, mas eu não sou só isto. Entendeu? Mas eu não me reconheço só nisso. Todo mundo é impulsionado por isso. E isso pode criar um outro tipo de vínculo coletivo. Né? Um vínculo coletivo, não é o vínculo de que a gente... Não é uma universalidade por atribuição. Né? No sentido de que todos nós temos o mesmo atributo. Né? É uma universalidade por desidentificação. Entendeu? Todos nós sentimos o mesmo tipo de descompasso. Todos nós temos esse mal-estar em relação à ordem que nos unifica. Então, mas esse mal-estar não é só mal-estar, digamos assim, regional, ele é estrutural. Né? Ele é alguma coisa que diz respeito. Não, mas o elemento fundamental das nossas dinâmicas passa pela afirmação das nossas condições de desamparo, das múltiplas condições de desamparo. Isso cria um corpo. É isso que eu queria dizer. Isso tem uma forma de criar um corpo. A gente ainda pode não saber como isso se faz, mas a gente vai descobrir como isso se faz. E a gente vai conseguir criar um tipo de sociedade, então, onde a indiferença vai ganhar um outro sentido. Ela não vai ser a indiferença tal como agora, que é a perda completa de solidariedade. A indiferença no sentido da possibilidade da circulação generalizada de todas as diferenças. Você sabe, se se perguntava, não sei da onde começou, mas há uma carta, Vladimir, do Sarmiento, não sei se você o conhece. Sarmiento é supostamente o presidente argentino, né, que no final de 1800, na década de 80, gerou a escola pública, mas ao estilo do Império Carolíngio, para unificar o território e dominá-lo a partir, né, do equipamento escolar, né, meio que Foucault puro. Né. Você sabe que ele escreve uma carta ao general Roca, que depois foi presidente, dizendo que havia que exterminar todos os povos tradicionais para que exista uma língua só. Então, há um precedente já de 1880, né, onde o extermínio da multiplicidade, né, inclusive ele fala da unidade sensível da pátria, né, e que uma pátria sem uma língua só, isto que você está fazendo um embate importantíssimo, né, era o necessário, né, para fundar, inclusive, a civilização contra a barbárie. Aí vem essa tensão da década de 80 na Argentina. Então, Vladimir, e aí, só isto, né? Porque já estamos mais no limite. Não sei se Marcelo quer dizer algo. Então, imagino que você deve estar muito cansado e alegre, claro, e a voz. Entrei naquela coisa, sabe quando você sente e fala, puxa vida, entrei numa gripe. Agora, que não me faltava nessa coisa do campeonato. Então, gostaria de pontuar, né, desejo de saúde aí, né, Vladimir, né, para todos, né, e todas, né, e todos, né, novamente, né, esse letramento ou não, né, essas questões que vêm surgindo, né, e vem compondo, né, esse cenário. Vladimir vem falando sobre, né, esse colapso, essa ruína também das narrativas, né, algo também, né, que já vem há um tempo, né, sendo colocado, né, dessa decomposição, né, também como compor, né, narrativas outras, né, e aí eu venho com uma questão, né, bem direta, né, e bem prática, né, hoje é dia 1º de outubro, né, como que a gente possa pensar, né, uma esquerda, né, o que seria ser de esquerda, né, hoje, no dia 1º de outubro de 2022, né, Brasil, véspera aí, né, de eleições, né, como que a gente poderia pensar, né, ser de esquerda e até mesmo, né, que tipo, né, de esquerda nós, né, estaríamos falando, se haveria também essa multiplicidade também, né, de esquerdas.
Tá. Então, eu tenho uma resposta mais ou menos programática para isso, né? Que a esquerda defende a igualdade radical e a soberania popular. Acho que são os dois elementos constituintes da nossa história. Igualdade radical significa uma igualdade generalizada e de classe, de raça, de riqueza, de gênero, certo? De orientação, diversidades sexuais. A ideia de que a igualdade ela não é homogeneidade, a igualdade ela é o fim da hierarquia, ela é o fim da sujeição por hierarquia e a única condição para que as singularidades possam efetivamente circular, né? Então, acho que eu não consigo conceber um discurso de esquerda que não seja capaz de colocar proposições concretas em todos esses níveis, certo? E que não se contenta só com um dos níveis, e não se contenta também com a ideia de que se eu resolver um dos níveis, ele necessariamente passa a resolver os demais. Não, nada disso é verdade, certo? Você precisa efetivamente ter posições muito claras a respeito de todos os níveis. Então, ou seja, uma esquerda que seja ao mesmo tempo sensível ao fato, por exemplo, vamos falar de maneira concreta, certo? Que o aborto é uma maneira do desejo masculino de tentar submeter a proibição do aborto, é uma maneira do desejo masculino de tentar submeter o corpo das mulheres. Então essa é uma questão central de qualquer pauta de esquerda, e ao mesmo tempo é absolutamente inaceitável que você viva e que você tenha um projeto econômico onde não tem no centro desse projeto a generalização dos processos de autogestão da classe trabalhadora. Ou seja, a capacidade da classe trabalhadora tem de operar, de autogerir seus processos de produção, né? E você sustentar esses processos. Esses dois elementos eles são ligados, eu não consigo dissociar mais nem nada, porque se a gente está falando sobre igualdade, a gente tem que efetivamente tratar em todos os níveis. Isso é um lado. O outro é a ideia de poder popular. Poder popular significa não só que o poder, a soberania popular é constituinte e destituinte, mas a ideia de que a gente tem um esforço que vai ser um esforço árduo, que é toda uma invenção que a gente vai ter que criar, toda uma imaginação política que tem que ser colocada em circulação, para que você consiga cada vez mais colocar os processos decisórios e deliberativos nas mãos da sociedade civil, ou seja, tirar do mercado, tirar do Estado e colocar na mão da sociedade, porque isso existe. Existe uma sociedade civil para além do mercado. E essa sociedade civil ela é marcada pela inteligência prática da classe trabalhadora, né? Então, ou seja, os modelos de conselho, que eram modelos que foram tentados nos momentos mais inventivos, originais dos processos revolucionários, desde a Comuna de Paris, pelo menos no Ocidente, que a gente não sabe, nosso conhecimento antropológico ainda está engatinhando em relação a outras sociedades, certo? Eu espero que isso mude. Então. Mas o que diz respeito ao Ocidente, quer dizer, desde esse processo até hoje, certo? Eles mostram uma coisa muito clara, né? Eles mostram que poder popular significa você definir a maneira como você produz, significa a maneira como você e também a maneira como você organiza as instituições políticas. Não é só uma coisa, e também não é só outra. Então a gente também tem que exigir, que diz a esquerda, que ela tenha proposições concretas em relação a isso. Eu terminaria dizendo o seguinte: a única forma de você combater efetivamente o fascismo é fazendo circular as formas concretas de uma outra sociedade. E a esquerda brasileira não está fazendo isso. Ela não está. Ela mobiliza o medo contra o fascismo, que eu entendo, é realmente amedrontador, certo? Mas o medo, como a gente sabe, não leva muito longe do ponto de vista político. E você pode até ganhar uma eleição, mas depois você não sabe o que fazer, você não consegue governar. Certo? Como a gente viu no caso italiano, o medo ganhava sempre. Certo? O medo contra o Berlusconi, depois o medo contra o Berlusconi virou o medo contra o Salvini, e depois o medo do Salvini, aí vem uma fascista de verdade, né? Aí vem uma assim, sabe, tá lá associada à nata do Mussolini, não tem mais como ser, né? A próxima coisa que eles vão fazer é começar, já vão colocar navio nas costas da Itália para tirar imigrante, né? Ou seja, isso significa o quê? Esse tipo de política ele não tem futuro. No sentido mais forte, não tem futuro. E a esquerda brasileira, ela não coloca claramente a população. A gente viu, desculpa, nós está terminando o processo eleitoral agora, a gente viu um processo eleitoral politicamente completamente esvaziado, absolutamente esvaziado. Assim, quais são as proposições originais que a esquerda brasileira colocou em circulação? Né? Vocês, ao invés que simplesmente não fala, não, o passado era melhor do que o presente. De fato, o passado era melhor que o presente, isso é inegável. Eu não sou irresponsável ao ponto de não entender o que significa Bolsonaro. Não tem nada equiparável, nada equiparável. Ele é o não equiparável por excelência, certo? Agora, isso não nos exime de operar como esquerda.
É isso. Né? Esquerda significa conseguir projetar futuros, estabelecer a confiança de construção de futuros, certo? Falando claramente aquilo que a sociedade não quer ouvir, ou pelo menos uma parte da sociedade não quer ouvir. Né? Ou seja, se a gente assume uma perspectiva efetiva anticapitalista, por exemplo, ninguém acha que a gente vai ser do capitalismo semana que vem. Não tem nenhum louco, não tem nenhum estúpido pode pensar uma coisa dessa. Então a gente sabe muito bem que o processo é um processo complexo. Certo? Mas assim, eu nasci no Chile, certo? Quer dizer, na época do Allende, né? E o que a esquerda do Allende nos deixa? Nos deixa um legado que me parece muito importante. Não existe só reformismo e revolução. Existem revoluções que são feitas dentro de um processo de reforma contínua. O processo do Allende era um processo revolucionário. Esse é o nome certo. Porque eu não conheço nenhum reformismo que estatizou o sistema bancário, estatizou o setor mais importante da economia. Isso não existe. A gente deveria entender os processos concretos na sua singularidade, ao invés de tentar ficar projetando categorias genéricas. Então isso mostra o quê? Independente de como a gente vai fazer, quando você tem um horizonte, você anda para frente. É isso que eu quero dizer. Você anda para frente. Então, você vai propondo. Então você fala, então tá, eu vou estabelecer um salário máximo e depois eu vou reduzir a diferença de salário em relação a isso, eu vou reduzir a jornada, isso vai consolidando a possibilidade da classe trabalhadora se organizar melhor e ela vai exigindo cada vez mais, a gente vai andando para frente. Agora, isso não é o reformismo lento e gradual que a gente conheceu. Isso não é. Né? Que, na verdade, é um sistema de paralisia. A gente parou em um dado momento. Né? A gente teve processos claros de ascensão social, quase 50 milhões de pessoas entrando da dita nova classe média, mas teve um momento que parou. E a gente passou durante 10 anos falando, olha, o processo travou internamente por uma série de contradições internas. Então, eu digo tudo isso só para dizer, acho que nesse momento é importante a gente entender uma coisa muito claramente. Bem, a esquerda tem um papel. Para ela desempenhar o papel, ela tem que assumir o seu papel. Ela tem que parar de ficar tentando fazer coisas que não dizem respeito. E colocar muito claramente a mesa. A gente quer uma ruptura. A gente quer uma ruptura institucional. Claro, a gente não vai ficar aí defendendo o Supremo Tribunal Federal. Eu não vou ficar defendendo estrutura de direito oligárquica, assim, vocês me desculpam, entendeu? A gente quer um outro tipo, a gente quer uma ruptura que permita um aprofundamento da democracia real, efetiva e descontrolada da sociedade. Né? A gente não quer controlar sociedade nenhuma, não quer controlar a população nenhuma. A gente acha que o descontrole é o elemento constituinte da criação. Né? Então, quando você permite que as pessoas não se submetam mais a uma hierarquia, elas conseguem produzir coisas que ninguém conseguia imaginar até então. Né? E eu efetivamente acredito nisso. Tá? Incrível plasticidade da capacidade da imaginação da classe trabalhadora quando ela encontra, sabe, o seu espaço de decisão e de deliberação. Né? Então, novamente, que é uma alegria. Só falar aqui no chat, aqui ele está assim, né, borbulhando aqui, né, de questões e de afetos também. Nosso tempo está chegando aí, né, ao fim. Então, eu faria assim, 1 minuto ou 2 minutos, né, de uma rodada para a gente poder finalizar, né, tudo bem? Já de pronto, agradeço, né, a todas e todas, né, que presentes aqui, né, também que vão ver depois da gravação, e também ao Vladimir, né, pela generosidade, né, por estar presente, né, hoje, aí, vésperas também da eleição, e aí, Gregório Caso, né, eu te passo a palavra já para você. Olha, eu só dizer que, no sentido profundo, né, uma profunda alegria para mim ser de esquerda e estarmos também aqui, além de muitas práticas na nossa vida cotidiana, né, mas estar aqui com Vladimir, nestes entrecorpos onde circulam afetos rebeldes, insurgentes, uma imensa alegria que aqui no Instituto, né, seja, digamos, socializado este dispositivo de enunciação coletiva que perpassa o corpo de Vladimir encarnando projetos, né, tremendamente inquietantes no melhor sentido, né, de produção de movimento, né, sair dessa paralisia, né, o terror paralisa, né, como ir agenciando a invenção de vidas radicais a partir dessa igualdade, radical que eu senti, não sei porquê, quando ele falava, me veio também a Rosa de Luxemburgo, imediatamente, não? A noção de igualdade dela, né? Uma igualdade, digamos, não humana, mas a partir da experiência da diferença radical. E o Vladimir encarna isso, né? Eu também caminho muito a USP, a tremendo amor, né, pelas práticas, né, do Vladimir também no local concreto de trabalho
e depois que o multiplicam em outros territórios e hoje os partilha com muita generosidade aqui entre nós. Então, eu acho que ser de esquerda tem a ver também com este encontro, né? Tá. Que amanhã consigamos passos para uma liberdade real. Claro. Então, bem, eu agradeço muito o convite que vocês me fizeram, né? Agradeço todas as pessoas que estavam aqui nos escutando. Lembrando bem, amanhã tem uma eleição importante. De fato, eu sou candidato a deputado federal. Quem ainda não tiver um candidato, o número é 5033. As propostas estão todas aí nas redes sociais. Vocês avaliem e vejam o que vocês acham, né? E bem, de toda forma, as lutas só começam, só continuam ainda. Isso. Muito obrigado por tudo. Saudações, Muito obrigado. sigamos aí em luta. Bom Isso. descanso a todos. Um forte abraço para todas, todos e todas.